Fatorial de um número só pode ser calculado para números naturais. E nós vamos nos basear em dois preceitos, duas ideias. Primeiro, zero fatorial. A gente vai representar o fatorial com um ponto de exclamação. Então eu leio isso como zero fatorial. Por definição, vai ser igual a 1. Então a gente está definindo que zero fatorial vale 1. Essa é a primeira coisa que você tem que saber de fatorial. A segunda coisa que você tem que saber é que se você quiser calcular o fatorial de um número n, então n fatorial, esse n sendo um número natural, você vai fazer esse número n multiplicado pelo fatorial do seu antecessor, n menos 1 fatorial. Então, para fazer o fatorial de um número, eu pego o número, multiplico ele pelo fatorial do antecessor dele. Essas duas coisas constituem a ideia central de fatorial. Lembrando que este n aqui vai ter que ser um número, vou fazer uma anotação aqui, n pertence aos naturais não nulos, diferentes de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque o zero já foi definido aqui. Então, a partir de agora, você consegue fazer para o 1, para o 2, para o 3 e assim por diante. Então, essa é a condição para cálculo de fatorial. Você só faz fatorial de números naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Bom, já que a gente tem essa definição, vamos fazer alguns cálculos. Por exemplo, se eu quisesse calcular 1 fatorial, o que eu ia fazer? Seguindo a definição, eu teria o 1 multiplicando o antecessor dele fatorial. Mas o antecessor dele é o zero. E o zero fatorial a gente viu ali que valia 1. Portanto, isso vai ficar 1 vezes 1. No lugar do zero fatorial entra o 1. E 1 vezes 1 dá 1. Então 1 fatorial também vale 1. 0 fatorial vale 1. 1 fatorial também vai valer 1. Vou calcular agora o 2 fatorial. Se eu vou fazer o 2 fatorial, vou usar essa definição aqui e vou calcular fazendo 2 vezes o antecessor dele fatorial. Mas o antecessor dele é o 1. E o 1 fatorial você acabou de ver que é 1. Então, se eu substituo isso aqui por 1, vai virar 2 vezes 1, que é 2. Se eu agora fosse fazer o 3 fatorial, o que eu poderia escrever? Usando essa definição, eu poderia falar, bom, isso é 3 vezes 2 fatorial, que é o antecessor. E o 2 fatorial você já sabe que é 2. Ou ainda que ele é 2 vezes 1. Então eu podia substituir isso aqui por 2 ou por 2 vezes 1. Ia ficar 3 vezes 2 ou 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar 6. Então agora a gente sabe que o 3 fatorial vale 6. Vou fazer o 4 fatorial. Seguindo o mesmo padrão, eu faria o 4 vezes o 3 fatorial. E você pode abrir isso de várias maneiras. Eu vou pegar o 4 mantido e no lugar do 3 fatorial, o 3 fatorial você não abriu em 3 vezes 2 fatorial? Então você podia escrever aqui, no lugar do 3 fatorial, 3 vezes 2 fatorial. Só que o 3 vezes 2 fatorial não tinha virado 3 vezes 2 ou 3 vezes 2 vezes 1. Então no lugar desse 2 fatorial vai ficar 2 vezes 1. E isso nos daria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Então agora a gente sabe que o 4 fatorial vale 24. Eu só vou fazer mais um e normalmente até o 5 fatorial que a gente sabe os valores. Dali para frente você vai ter que calcular caso seja necessário. 5 fatorial
Usando a primeira ideia ali, eu faço o número vezes o antecessor. 5 vezes o antecessor 4 fatorial. E aí, o 4 fatorial você acabou de abrir aqui, que deu 24. Então você já podia colocar 24 aqui. Mas, olhando de outra maneira, o 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. Então, no lugar do 4 fatorial, eu posso muito bem colocar 4 vezes 3 fatorial. Isso aqui se torna 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E você sabe que o 3 fatorial é 6, e podia colocar o 6 aqui direto. Mais 3 fatorial também é 3 vezes 2 fatorial. Então, no lugar do 3 fatorial, eu vou colocar 3 vezes 2 fatorial. Olha que bem louco. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E que eu posso falar que é igual, já que o 2 fatorial você já sabia que era 2, você já podia colocar o 2 aqui, mas o 2 fatorial também é 2 vezes 1 fatorial, ou 2 vezes 1. O que eu posso fazer é reescrever 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E que fazendo a multiplicação dará 120. Então agora eu também já sei que o 5 fatorial vale 120. Qual é a grande ideia e por que eu fui desenvolvendo desses jeitos aqui tão malucos? Para você ver, por exemplo, que se eu falasse 10 fatorial, eu podia pensar que o 10 fatorial é 10 vezes 9 fatorial, ou 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, ou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, ou ainda eu podia já extrapolar tudo e falar, bom, 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o fatorial de um número é fazer o produto dele por todos os antecessores, o produto dele por todos os antecessores até chegar no número 1. Então essa é uma ideia interessante. Só que nem sempre você vai abrir todos. Vai ter problemas em que você vai querer fazer simplificações. Vou te mostrar um exemplo aqui. Imagine o seguinte caso. Exemplo número 1. Eu tenho uma conta para fazer e aí ele me dá algo assim. São 12 fatorial dividido por 10 fatorial. Se você fosse abrir esse 12 fatorial, você podia escrever 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Podia. E no 10 fatorial você também podia escrever 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sim, podia. Só que você está fazendo uma divisão. E se você escrever tudo, você vai perder muito tempo. Entre os dois, o 12 e o 10, qual é o maior? O 12 é maior. Portanto, o que eu vou fazer? Vou abrir o 12 até chegar no 10. Porque a ideia, toda vez, está centrada nisso aqui. Que o fatorial de alguém é este alguém vezes o seu antecessor. Então, você vai diminuindo valores. Por isso que eu pego o maior para chegar no menor. Veja isso. Se eu reescrevesse 12 vezes 11 vezes 10 e colocasse o fatorial aqui. O que é o 10 fatorial? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se junta com o 12 e o 11, vai ficar 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, vai ser o 12 fatorial. Só que você não teve que escrever todo o produto. Você parou aqui no 10 e está dando a ideia de que daqui para frente continua. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até chegar no 1. E isso está dividido pelo 10 fatorial. Que também vai dar a ideia de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cara, se esse número que está aqui em cima, que vai ser gigantesco quando você fizer a multiplicação, e esse outro cara que também vai ser gigantesco quando você fizer a multiplicação, é o mesmo. E não está em multiplicações e divisões? Tá. Então o que eu posso fazer? Simplificar 10 fatorial com 10 fatorial. Ai, que louco! E o que sobrou? 12 vezes 11. Ou seja, essa divisão
Nossa, não ficou bom isso aqui não. Espera aí. 12 vezes 11. Não vai caber. Igual, essa divisão do 12 fatorial pelo 10 fatorial vai ser 120 mais 12, 132. Eu não precisei fazer a abertura disso tudo e abertura disso tudo para poder cancelar. Um 10 com 10, um 9 com 9, o 8 com 8, o 7 com 7, o 6 com 6. Se liga! É o mesmo valor, não vou ficar fazendo conta que nem maluco. Bom, vou te dar mais um exemplo. Vou falar que esse é o exemplo 2. E aí vou falar o seguinte. Eu tenho um 15 fatorial menos um 13 fatorial dividido por... Eu não gostei, desculpa. Não gostei mesmo. 14. Agora que eu pensei no valor que eu vou fazer mostrando. Por 13 fatorial. Agora sim. Ainda vai ficar grande, mas vai ficar mais bonito. Você pode fazer 15 menos 14 de 1 e então o resultado é 1 fatorial? Não, meu. O que é 15 fatorial? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, vai ser um número monstro. O que é 14 fatorial? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, é um número monstro também. Um número monstro menos outro número monstro. Vai dar 1? Não. A não ser que eles sejam diferente de 1, uma diferença de 1. Mas esse aqui é 15 vezes maior que esse. 15 fatorial é 15 vezes 14 fatorial, 15 vezes maior. Então não dá diferença 1. Então você não pode sair fazendo somas e subtrações envolvendo fatorial, nem multiplicações. O que você pode fazer é o que a gente fez aqui, simplificações. Tem o mesmo fatorial do mesmo número em cima e embaixo, aí você pode cancelar. Fora isso, não vai inventar de fazer operações, porque isso não existe. Bom, deixa eu te mostrar uma coisa bem louca aqui. Windows. Opa. Acho que eu cliquei no lugar errado aqui. Pera aí. Pronto. Isso. Puxa pra cá. Deixa eu só mostrar os valores. Você não fez aqui 3 fatorial e deu 6? Olha que bem louco. Você aperta o 3 aqui. E aí tá vendo que tem uma tecla N fatorial? Clica. Olha que bem louco, ele aparece fatorial de 3 e dá 6. Ah, que bacana. O 4 fatorial tinha dado 24. Puxa um pouquinho para lá. Olha lá, 24. Se eu fizer 4 fatorial, olha lá, ele dá 24. O 5 fatorial tinha dado 120. Veja lá, 5 fatorial, 120. Ah, então ele pode calcular para a gente. Muito bacana, porque às vezes você vai ter que fazer... Não, você não vai ter que fazer, a não ser que você vá fazer algum curso maluco de exatas que tenha que usar fatorial, mesmo assim, não, acho difícil. Mas se você quiser calcular algum fatorial e não tiver certeza, você pode usar a calculadora científica para ter alguma ideia ou visualizar alguma simplificação, porque normalmente a gente não calcula fatorial de números grandes. Mas para ter uma ideia de simplificação pode te ajudar a saber calcular usando a calculadora. Veja que eu fiz 12 fatorial dividido por 10 fatorial. Vou usar a calculadora 12 fatorial. E aí eu vou... Ó que número gigante. Isso aqui é 1000, isso aqui é milhão. 479 milhões, 1.600. Bem grande. E eu vou dividir esse resultado por 10 fatorial. Veja que o 10 fatorial que ele deu a resposta aqui, ó, 3.628.800. A hora que eu apertar o igual, ele vai dar o resultado dessa divisão que eu estou fazendo, do 12 pelo 10 fatorial. Que maluco, deu 132. Claro, a gente fez isso. Tá, eu vou minimizar isso aqui, depois eu vou fazer esse cálculo na calculadora para você ver que a gente vai chegar na mesma coisa. Minimiza isso aí, volta para cá.
que eu tenho? Eu tenho fatorial do 15, eu tenho fatorial do 14, eu tenho fatorial do 13. O que a gente vai tentar fazer? Sempre chegar no menor deles, para tentar simplificar. Tem 13 em cima? Não. Tem 13 só embaixo. Mas dá para abrir esse para virar 13 e esse também para virar 13? Dá. O que eu vou fazer? Reescrever. 15 fatorial, veja se você entendeu. Pode ser 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. O número vezes o antecessor fatorial. Tá usando essa ideia aqui. Eu paro onde eu quero. Esse 13 fatorial só indica o que para mim? Que eu teria 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Menos 14 fatorial, não, eu vou escrever 14 vezes 13 fatorial. Mesma coisa, esse 13 fatorial só indica pra gente 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sobre 13 fatorial. Cuidado, tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Deixa eu selecionar. Você tá vendo que tem um número gigantesco aqui? O 13 fatorial, ele é gigantesco. Abre a calculadora de novo, por favor, e faz 13 e calcula o fatorial aqui. Olha que número gigante, ele é da casa dos bilhões, são 6 bilhões, 227 milhões, 20.800. Eu nem sabia disso, eu nem estou interessado nisso, eu só quero que você entenda. Isso aqui é um número gigante que está multiplicando esses dois valores. E aqui você também tem um número gigante que está multiplicando o 14. Você está numa subtração. É um termo menos o outro termo. Se eu tenho um fator que é comum aos dois, o que você pode fazer? Colocá-lo em evidência. Coloca o 13 fatorial em evidência. Abre parênteses. Se você pegasse tudo isso aqui e dividisse pelo 13 fatorial, cancelaria esse. Ia sobrar o quê? 15, 14. 15 vezes 14. Menos, porque ali estava menos. Se você pegar esse valor, 14 vezes 13 fatorial, e dividisse pelo 13 fatorial, o 13 cancelou, e aí sobrou o número 14. E tudo isso estava dividido pelo 13 fatorial. Perceba que agora você tem um 13 fatorial multiplicando tudo de cima com um 13 fatorial embaixo. Agora sim você pode simplificar 13 fatorial com o 13 fatorial. O que é que sobrou? 15 vezes 14 menos 14. Você pode fazer esse produto e aí subtrair 14, mas eu vou fazer diferente porque eu sou fã de colocar coisas em evidência. Você tem um 14 aqui, não tem? Nos dois, põe agora o 14 em evidência. O que é que resta do primeiro? 15 vezes 14 por 14 sobram 15. Menos, que ali é menos. 14 sobre 14, 1. 15 menos 1 deu 14. Portanto, fico com 14 vezes 14. 4 vezes 4 são 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. São 8. 8 com mais 1 que subiu dá 9. 1 vezes 1, 1. 196. Este é o resultado desta operação. Ah, não, Thiago, eu não gostei, não deu certo. Abre a calculadora lá para ver. O que a gente fez? 15 fatorial menos 14 fatorial. Então vamos lá. 15. Eu vou abrir parênteses aqui para você ver. 15 fatorial menos 14 fatorial. E vou fechar o parênteses. Isso é a diferença entre os dois. E aí o resultado dessa diferença é que eu tinha que dividir por 13 fatorial. Então divida por 13 fatorial. E aperto igual. Olha lá, 196.
Mas você viu o tamanho dos números? Ninguém em sã consciência conseguiria fazer com números desse tamanho. O que a gente faz, portanto? Tenta simplificar coisas, sempre usando a definição de que o fatorial de alguém é este alguém vezes o seu antecessor fatorial. E aí você pega de novo o fatorial, você abre ele, o número vezes o antecessor fatorial. E assim sucessivamente você pode prolongando até chegar em 1. É claro que simplificações como desses dois exemplos, a gente não quer chegar em 1, a gente quer chegar num dos números que esteja ou na parte de cima, no numerador, ou na parte de baixo, no denominador. Valeu!